Olá, meu nome é Danilo e hoje eu estarei mostrando para vocês como eu fiz esse dashboard aqui completinho, super interativo e que nos diz bastante coisa. Então, vamos lá. Então, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do canal. Na verdade, eu estou reativando este canal aqui para construir um portfólio aqui para os meus estudos em análise e ciências de dados, tá bom? Que eu estou fazendo o curso da EBAC, profissão cientista de dados, e esse aqui em questão é um projetinho que eu fiz pela EBAC, tá bom? Então temos aqui o dashboard pronto, mas antes da gente dar uma olhadinha nele e mostrar para vocês os insights que eu tive para poder fazer a construção, tínhamos uma questão para dar uma organizada na nossa base de dados antes, então vamos lá dar uma olhadinha no nosso Google Colab. Certo, então estamos aqui no nosso projetinho do módulo 26, tá bom? E o nosso objetivo aqui era criar um dashboard de e-commerce, tá bom? Com os dados que eles mesmos forneceram, os dados fictícios, tá bom? Só que a primeira questão aqui era justamente porque não tínhamos uma tabela única, mas sim duas tabelas que nos mostravam os valores deste e-commerce, né? Temos aqui então a nossa tabela de transações, que é aquela tabela que possui todas as nossas informações sobre todas as transações que foram realizadas. E nessa aqui temos a tabela de clientes, que contém todos os clientes cadastrados nesta loja aqui, tá bom? Então, a brincadeira aqui seria utilizar o nosso join em SQL, tá bom? Ou seja, dar um merge entre essas tabelas para que a gente pudesse trabalhar com uma única tabela. Então, a gente precisa juntá-las de alguma forma e era isso que a gente precisava descobrir e para saber qual tipo de join utilizar para que fique da forma como a gente realmente precisa para este projeto. Temos aqui, então, a importação das bibliotecas que iremos utilizar e logo aqui abaixo nós pegamos os nossos dois CSVs, as nossas duas tabelas que estão em formato CSV e colocamos elas dentro de suas respectivos data frames, tá bom? Fizemos aqui a conexão com o nosso SQLite, puxamos aqui a funçãozinha, até então tudo perfeito. E aqui está uma coisa que eu, pessoalmente, gosto muito de fazer quando eu vou trabalhar com uma base de dados, principalmente aqui no Google Colab. Antes de fazer qualquer coisa, eu gosto de ver a nossa base de dados para saber do que se trata e do que tem aqui para a gente poder mexer, tá bom? Então, isso aqui de início não foi pedido, não estava como uma das partes da atividade. Isso aqui eu coloquei mesmo para dar uma visualizada nos nossos dados e saber o que a gente precisa fazer, afinal, né? Então, aqui eu puxei a nossa tabela de transações, temos todas as coluninhas aqui, seus respectivos dados, e também a contagem de linhas, tá bom? Isso aqui é muito importante. Logo aqui abaixo, eu fiz a mesma coisa, eu puxei a nossa tabela aqui, tudo isso aqui dando comandos de SQL, né? Select tudo from tabela transações, aqui também select tudo from tabela de clientes. Aqui também a tabelinha de clientes tudo certinho, com todas as suas coluninhas aqui nomeadas, todos os seus dados, mas aqui abaixo conseguimos ver que o número de linhas entre essas duas tabelas são diferentes. O que nos mostra que temos muito mais transações do que pessoas cadastradas nesse e-commerce. O que, de certa forma, é normal, né? É normal você ter mais vendas do que pessoas cadastradas. Mas aqui já me abriu uma dúvida na cabeça, que foi a primeira coisa que eu pensei na hora que a gente passasse ali para o Power BI, para a gente construir uma visualização em cima disso aqui, que quando chegarmos lá no Power BI eu vou falar para vocês, tá? Mas também aqui por essa quantidade de linhas aqui, a gente já sabe também dizer como a gente vai fazer esse merge, esse join entre essas duas tabelas. Temos a tabela aqui de transações, que é quase o dobro, e também a tabela aqui dos clientes, que é metade das transações. Então, seria plausível vir aqui e fazer o nosso left join, tá bom? Que seria basicamente juntar a nossa tabela clientes na nossa tabela de transações. Mas como faríamos isso, né? Se a gente der uma olhadinha, a gente tem na primeira tabela ID client e na segunda a mesma tabela com ID client, correto? Cada cliente ele tem um ID. Então cada cliente cadastrado ele possui um ID. E para a gente fazer qualquer tipo de merge entre tabelas, a gente precisa de um ponto referencial. A gente precisa de uma chave, né? Que seria então a nossa chave principal, poderíamos falar assim, que então é escolhido aqui o nosso cliente, que são exatamente as informações que temos de igual em todas as duas tabelas. A diferença é que tem alguns aqui que tem
que tem menos linhas e outras que não tem. Mas se não houvesse nenhuma convergência entre essas tabelas, não faria nem sequer sentido juntá-las, porque as tabelas não se conversam. Mas como temos aqui um ID de um cliente, a gente consegue juntar as linhas respectivas aqui do que o cliente aqui, domingo, do gênero masculino, deste emprego aqui, comprou, tá bom? Então a gente pode ver que ele fez essa compra aqui de um eletrônico no valor de 72 no tipo de cartão Mastercard. Então, a gente, como as duas tabelas elas se conversam de alguma forma, a gente consegue fazer esse merge. Então, a gente fez aqui a seleção distinta de todos da tabela transações, fizemos uma left join dos nossos clientes na tabela transações. Perfeito? E aqui a gente usou o nosso ID client igualando ao ID client também, das duas tabelas, para que ele tenha um ponto de referência, tá bom? E logo aqui, a gente consegue ver que temos alguns valores que ficaram como none, como nulos, tá vendo? Temos aqui um none, temos um nulo aqui, um none aqui, tudo isso aqui são valores que não existem, fica como vazio na nossa tabela. Exatamente porque temos muito mais transações do que de clientes cadastrados, então é normal que isso aqui aconteça. Teríamos então sim valores nulos, mas isso aqui é esperado. E é sobre isso aqui também que vamos falar lá no nosso painel em Power BI, tá bom? E aqui no final a gente puxou o nosso data frame final, né, dessa conversão como dados e-commerce final, para que a gente pudesse fazer o download desse data frame e poder trabalhar lá no Power BI, tá bom? Então, vamos lá para o Power BI ver como tudo isso aconteceu. Obviamente, bem pelo início, eu vim aqui em obter dados, em mais, e aqui eu coloquei em CSV, porque justamente a gente exportou aqueles dados ali como CSV. Então, a gente trouxe aqui como CSV e ele rapidamente entendeu toda a separação certinha. E, obviamente, a primeira coisa que a gente fez foi entrar aqui na etapa de transformação de dados. Mesmo que você tenha certeza absoluta que todos os seus dados estão certinhos, sem nenhum tipo de erro, não vai precisar de nenhum tipo de alteração dentre eles, é sempre bom entrar, né? É sempre bom entrar aqui para dar uma olhadinha e ter certeza absoluta, porque às vezes o 100% em análise de dados é uns 50%, a gente sabe disso, né? Então, eu sempre entro aqui e, obviamente, todos os nossos dados estavam corretos. Mas aqui acima a gente pode ver, pulando umas etapazinhas aqui, a gente consegue ver que o Power BI identificou o nosso ID cliente, tanto das duas colunas, como valores numéricos. Exatamente, se eu olho para um 5, eu vou entender ele como um número, né? Mas o ID cliente, ele não vai ser usado para base de cálculos, tá bom? Então, é necessário a gente vir aqui e alterar o tipo de dado dele para texto, tanto desta coluna aqui, quanto esta coluna aqui para frente, para deixar tudo certinho, tá bom? Então aqui a gente fez a alteração dos dois e perfeitamente. Essa barrinha cinza significa que temos dados em branco, tá bom? Que futuramente vamos falar sobre isso. Mas essa aqui foi uma alteração que precisou ser feita logo de início. De restante, tudo certinho aqui. Se a gente der uma escrolada para baixo, vamos ver que temos alguns valores nulos, né? Que são justamente os nossos clientes que não são cadastrados, tá certo? E também todas as compras aqui tudo certinho, categoria, valor todo com o tipo de dado tudo certinho também. Então, basta fechar e aplicar, tá? Agora, sobre aquilo que eu estava comentando com vocês, que quando eu vi que tínhamos mais pessoas não cadastradas do que pessoas não cadastradas, que eu já tive um insight do que colocar aqui, foi justamente nesses dois primeiros cartões aqui, né? Nesses dois primeiros cartões, eu achei interessante colocar aqui justamente aquele valor do total de pessoas que fizeram compras que são cadastradas e não cadastradas. Por quê? A depender da situação, que não foi o caso desse daqui, mas a depender da situação, ter muitas pessoas não cadastradas realizando compras no seu e-commerce faz com que você não entenda o que essas pessoas estão comprando, por que essas pessoas estão comprando, a frequência que essas pessoas estão comprando. A gente sabe que dados é o novo petróleo. Então, informação é importante, tá bom? Então, é importante você colocar aqui essa visualização para você saber quantas pessoas são cadastradas e quantas pessoas não são cadastradas, porque se você tiver a maioria sem cadastro, você precisa fazer alguma alteração. Mas nesse caso aqui a gente vê que não é o ponto, né? Podemos ver que temos uma maioria bem esmagadora aqui de pessoas não cadastradas,
mas eu coloquei isso aqui como uma visualização porque é bem importante, tá bom? Só que como que eu fiz isso? Como que eu calculei essas pessoas, né? Como eu calculei a quantidade de pessoas dessa forma aqui? Bom, eu vim aqui na parte de tabela e criei duas novas colunas aqui em nova coluna, tá bom? A questão é que eu tentei de 3 formas, essa aqui foi a que mais deu certo, tá? A primeira foi utilizando, criando apenas essa coluna aqui, se ele diria se possuía cadastro ou não, colocando valores 0 para pessoas que não têm cadastro e 1 para pessoas que possuem cadastro, mas na hora de colocar no cartão estava dando erro. Então, eu tentei dar a segunda forma, que era fazer esta coluna e a segunda coluna ficar observando essa coluna daqui para dar a informação que a gente precisa. E como ele veria? Tem valor 1? Então faz tal coisa. Tem valor 0? Faz outra coisa. Só que não estava dando certo. Então o que eu fiz aqui foi basicamente colocar 0 e 1 e replicar invertido na segunda. Então temos aqui a primeira coluna de possui cadastro e a segunda coluna de não possui cadastro, tá bom? Na primeira, ele faz um if aqui, né? Então se a coluna ID cliente 1 da nossa tabela de dados e-commerce final for nada, não existir nada ali naquela célula, ele vai colocar 0. Se existir alguma coisa, ele vai colocar 1. Então ele vai dar uma leitura nessa coluninha aqui. Vocês podem ver que não tem nada, e quando não tem nada ele coloca 0. A partir do momento que temos aqui alguma coisa, ele coloca 1, tá bom? E a nossa coluna aqui de não possui cadastro é exatamente a mesma coisa dessa, só que invertido. Se na nossa coluna não tem nada, ele vai colocar 1. Se não, ele vai colocar 0. Então, aqui, como não tem nada, ele botou o valor de 1. E quando passa a ter qualquer coisa aqui na nossa coluna, ele bota o valor 0. Por quê? Porque quando eu vim fazer esses cartões aqui, eu utilizei a soma, tá bom? Então, ele está pegando aquela coluna com cadastro e sem cadastro, somando a quantidade de umzinho que tem ali e colocando aqui no valor de soma para mostrar para a gente a quantidade de pessoas. De novo, há várias formas de fazer isso, das outras não estavam dando muito certo, essa aqui foi a forma que deu certo e, para ser bem sincero, é um cálculozinho bem fácil de se fazer ali. Apenas adicionei zeros e 1 e cheguei a esse resultado aqui, tá bom? Então, pulando para a próxima etapa aqui, que foi a criação dos gráficos em si. E lembrando, nada deste projeto foi pedido especificamente. Eles não pediram um tree map, eles não pediram um gráfico de colunas, um gráfico de pizza. Eles falaram assim, faça um dashboard. Então, meio que ficou com um tema livre de escolha para você saber o que você iria escolher para cada ocasião, né? E também não disse o que ele gostaria de observar, se seria gênero, cadastro, emprego. Isso aqui também acabou sendo de livre escolha, mas apesar de que é meio que óbvio o que a gente quer buscar aqui, tá bom? Então, quando eu adicionei esses cartões, eu fui logo dar uma olhadinha aqui nos nossos temas, cara, para a gente poder dar uma olhadinha nos temas que fariam mais sentido para este detalhe aqui. Como é um e-commerce geral, e não tinha exatamente um e-commerce sobre jogos, sobre roupas, até mesmo se a gente der uma olhada na categoria, são várias coisas, são vários temas, vários tipos de categoria, não tinha uma coisa específica, então eu tentei pegar as cores mais neutras possíveis aqui, já pré-estabelecidas aqui dentro do nosso Power BI, tá? Que são as cores de tons em cinza, meio azulado, marrom, que eu achei que combina legal aqui com essa etapa de vendas e também de vendas que não possuem uma categoria única exata, tá bom? De uma forma mais abrangente, fechou? Então, com o nosso tema escolhido, viemos aqui então para o nosso tree map, tá? Logo aqui na escolha do tree map, eu também já saberia que eu gostaria de colocar um tree map para empregos e para gênero eu gostaria de colocar um gráfico de pizza. Só que lembra que nem todos os nossos clientes que compraram coisas são cadastrados, então não teríamos valores como gênero deste indivíduo, tal qual o emprego que ele possui, se possui algum. Então, aí foi que eu já pensei em alguma outra alteração que a gente precisaria fazer lá na transformação de dados. Então, vindo aqui na transformação de dados novamente, voltando aqui a alguns passos, se a gente der uma baixada, a gente vai ver que na nossa coluna gênero e nosso emprego temos muitos valores que são nulos, tá? Então, o que eu fiz foi basicamente substituir todos os valores nulos para a nomenclatura não registrado, tá? Para ter esse nome não registrado aparecendo para a gente na nossa visualização lá no nosso dashboard, tá bom?
Temos aqui primeiro o nome, só que nome é dado sensível, então a gente não costuma trabalhar. E também temos aqui o estado, tá bom? Mas que também eu não achei conveniente, porque não faria sentido que vamos falar sobre isso aqui já já também, fechou? Então, voltando aqui no nosso dashboard, criei aqui o nosso Stream Map de vendas por emprego. Mas vocês podem reparar aqui que não tem a nossa categoria não registrado, porque depois que eu criei aquele novo cálculo, aquela nova substituição, na hora de colocar aqui no nosso emprego, não ficaria interessante, porque ele fica basicamente assim. Vocês podem ver que não registrado ocupa uma grande gama aqui do nosso Tree Map. Tanto que as outras categorias de emprego aqui nem sequer tem um gradiente de cor. Fica basicamente tudo aglomerado aqui, enquanto que o não registrado fica aglomerado aqui. Eu não achei interessante colocar isso aqui nesta visualização. Mas isso aqui seria corrigido com um filtro de blocos, colocando como não registrado e registrado. Mas para este caso em específico, como temos uma quantidade muito grande de pessoas cadastradas, eu não quero ter esse primeiro impacto aqui na hora de mostrar que a maioria das pessoas não são registradas. Eu quero que o primeiro impacto seja das vendas por empregos. Então, eu adicionei um filtro para este gráfico aqui, que era basicamente selecionando tudo, e no não registrado eu removi todos e a visualização fica muito mais decente. Porque aqui agora a gente tem um gradiente legal que mostra que os principais empregos que estão atuando aqui nas compras aqui no nosso e-commerce, tá bom? Temos aqui Professor, Senior Editor, Project Manager, Executive, VP Marketing, tá bom? Então temos uma visualização mais decente. Então eu achei interessante fazer isso aqui. Até porque, pela interação que o próprio Power BI tem, se a gente clicar aqui no gênero, que é o próximo gráfico que a gente vai falar, ele vai mostrar que não tem nada aqui, tá bom? Então eu achei que dessa forma ficou bem melhor, porque todos os gráficos do Power BI eles são interativos, então não necessariamente precisaria de um filtro só para isso. Só na parte aqui da formatação deste gráfico, quando você bota um tree map, ele não pega exatamente as cores aqui do nosso tema, né? Então o que eu fiz basicamente foi vir aqui em cores, em função, e adicionar uma cor bem mais clara aqui para o nosso menor valor, para o valor intermediário adicionar uma cor intermediária e botar um valor bem escuro aqui para o nosso topo, né? Para o nosso maior valor. Porque quando a gente adiciona, as cores não ficam muito estabelecidas exatamente. Então eu gosto de vir aqui e adicionar uma cor bem clara, uma cor bem escura e um intermediário no meio, para que a gente tenha esse gradiente bem visual, tá? Então agora voltando aqui para o nosso gráfico de pizza, né, das vendas por gênero, conseguimos ter uma visualização bem interessante aqui dos gêneros que vem comprando aqui os nossos produtos de e-commerce, tá bom? Obviamente, isso aqui simplesmente não significa nada, seria só mesmo para ter uma porcentagem para a gente ver para qual público a gente está entregando mais, né? E se é esse o objetivo deste e-commerce, se realmente seria o objetivo desse e-commerce era atingir a maior parte do público dele feminino? Não sabemos. Então, os tomadores de decisão que precisam ter essa visualização aqui, se precisa ter alguma outra coisa que possa ser aumentada, outra que não tenha necessidade de aumentar nem nada, mas temos aqui o nosso não registrado mostrando aqui, junto dos nossos cartões, a porcentagem para saber o tanto que isso impacta ou não nas nossas vendas finais. 19% não é um valor que deva ser preocupante para este caso, eu acredito, mas também é um valor que deva ser utilizado para ficar de olho, né? Deve ser interessante a gente ficar de olho nele, até porque também eu adicionei ele aqui nas nossas vendas por gênero, até também para a gente ter essa interação aqui com esse gráfico para com todos os restantes. Perfeito? Agora, a mais óbvia, que seria a vendas por categoria e cadastro, né? Eu poderia fazer aqui apenas um gráfico de colunas, somente de vendas por cadastro, mas novamente eu gostaria aqui de enfatizar o fato do nosso cliente ser cadastrado ou não, para ter mais um tipo de visualização, para ver se isso de fato vai ser um problema ou não, tá? Então eu utilizei este gráfico aqui, ó, de colunas empilhadas e linhas, tá bom? Opa, acabei abrindo outro aqui, justamente para a gente poder ter essas duas linhas e o total de vendas por categoria, tá bom? E aqui também já fica bem claro
que os nossos clientes sem cadastros, além deles serem pessoas aqui que não interferem tanto na nossa base de dados, que são poucas pessoas mesmo comparado ao restante, a gente consegue ver também que até então está ok, porque as pessoas sem cadastro estão tendo mais ou menos o mesmo comportamento das pessoas com cadastro, se a gente der uma olhadinha na linha aqui, tá bom? Seria estranho se, por exemplo, se em certa região aqui, por exemplo, na parte de kids, que é a nossa maior categoria, a nossa categoria mais vendida, as nossas pessoas que possuem cadastro estivessem lá embaixo e as pessoas sem cadastro estivessem lá em cima. Mas aqui o comportamento das duas está bem equiparado, né? O que também não deixa nenhum estado de alerta, fechou? Então aqui temos um gráficozinho também interativo, a gente consegue ver aqui na categoria de Kids, para saber quais as profissões que estão mais comprando, quais gêneros estão mais comprando. Temos aqui o total de vendas sem cadastro, o total de vendas com cadastro também, bem interessante, tudo em ordem crescente aqui para demonstrar justamente aquilo que está dando certo e aquilo que pode talvez ser melhorado, né? E restou aqui então os nossos filtros para a gente poder dar uma brincada mais específica com a nossa tabelinha aqui, o nosso dashboard, tá bom? Temos aqui então, eu adicionei o nosso estado aqui como filtro, tá bom? E mais uma vez, aqui em filtros, eu tirei aqui o nosso estado que não é nulo. Eu removi ele aqui porque eu não quero saber as pessoas que não estão registradas. Se eu quero saber o estado de certas vendas, né? O estado que está tendo certas vendas, eu não quero saber das pessoas que não foram registradas. Eu quero saber das pessoas que foram registradas, eu quero saber das pessoas que tem aqui, por exemplo, em LA. Vamos lá. Vamos ver como é que estão as vendas aqui de LA. Olha aqui, temos aqui o público, temos aqui as melhores categorias, conseguimos ver aqui que em LA temos 0 pessoas com cadastro e temos aqui as profissões que estão mais abrangentes aqui em LA. Vamos ver em outra aqui, vamos ver em Nova York aqui, ó. Vamos ver em Nova York. Nova York aqui já muda completamente também a ambiência aqui, né? Então, o que fica bem legal. Acabei de ver que acabou faltando aqui a seleção de todos, né? Então, a gente precisa, pronto, aqui, ó, para a gente poder voltar para o estado normal, né? Porque não adianta a pessoa clicar aqui e ter que ir clicando de um por um para ela poder voltar ao estado normal. Então, adicionar essa selecionar tudo aqui que ele volta ao que a gente quer, tá bom? E temos aqui o nosso filtro de emprego, tá bom? Eu achei interessante colocar esse filtro de emprego aqui pelo seguinte motivo. Por mais que a gente tenha aqui o nosso tree map de empregos, que é basicamente a gente consegue clicar aqui, vai chegando um momento que vai ficando tão pequenas as categorias aqui que a gente nem sabe que profissão é essa, entendeu? Eu poderia botar o mouse aqui e falar, VP Sales, nossa, mas eu só saberia se eu clicasse ali, se eu passasse o mouse, se eu desse interesse. Para ser bem sincero, o tree map, o interesse dele aqui é mais para cima, né? Para saber essa parte aqui mais quente, vamos falar assim. Agora, essa parte aqui fica mais apagada mesmo. Então, eu achei interessante aqui adicionar um filtrozinho para o nosso emprego, né? Que acabou faltando também a mesma seleção total aqui. Vamos adicionar rapidamente. Pronto, perfeito. Então, por exemplo, eu quero saber de uma coisa específica. Eu quero saber das enfermeiras. Beleza, das enfermeiras aqui agora eu sei que, ó, vendas com cadastro. E olha só, apenas 2 enfermeiras realizaram compras aqui. Olha o tanto, nem sei sequer, as enfermeiras aparecem aqui de alguma forma, porque são tão poucas, são apenas 2 vendas aqui. Então, eu só saberia que havia enfermeiras comprando na nossa loja se eu utilizasse este emprego aqui. Mas, claro, como já tem o tree map aqui, esse filtro aqui ele pode ser substituído, ou até mesmo também substituído pelas pessoas com e sem cadastro, tá? Mas eu preferi adicionar um emprego aqui para que a gente pudesse ter essa visualização das pessoas aqui que não possuem, que a gente não consegue visualizar diretamente aqui, né? Para a gente ver diretamente as pessoas, até porque a gente consegue adicionar mais de uma também para ir olhando, fechou? Então, esse é o nosso dashboardzinho aqui criado. Eu achei que eu peguei aqui, de certa forma, os valores mais importantes para essa visualização. Pegamos aqui o emprego, o cadastro, temos aqui o filtro de estado para a gente dar uma olhada, para ver onde o nosso e-commerce está atingindo, se é que a gente quer atingir algum estado específico ou se desse jeito está certo. Agora vai ficar para os tomadores de decisão decidir isso, né? E também, claro, tínhamos 2 tabelas em CSV, né? Que a gente precisou dar esse merge com o nosso left join para que a gente pudesse
ter a junção dessas duas tabelas utilizando o nosso ID Client como referencial e toda a manipulação restante foi feita aqui no próprio Power BI, tá bom? E aí, gostaria de saber de você, o que você achou desse painelzinho aqui? Você gostou? Achou que ficou feio? Achou que poderia ter alguma substituição aqui? O que poderia melhorar? O que poderia ter sido feito? Gostaria de saber o que você pensa sobre isso aqui também, tá? E claro, os comentários é aberto a vocês, tá bom? Então sinta-se à vontade de chegar lá nos comentários pra gente trocar essa ideia, ver o que poderia ser melhor aqui nesse dashboard. E claro, pode também tirar suas dúvidas, que naquilo que eu souber eu estarei respondendo vocês, fechou? Então, no mais é isso. Esse aqui foi o nosso primeiro videozinho, mostrando o nosso primeiro projeto aqui em vídeo, né? Aqui no nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E no mais é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.